Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 1 do Sem Medo Cast. Esse é um podcast onde a gente vai bater papos sobre assuntos relacionados ao medo, ansiedade, comportamento de defesa, qualquer outra porcaria que está hoje atrapalhando você de alcançar os seus resultados. Mas não é pra gente ter papinho de motivacional, nem nada do tipo. A ideia é colocar algumas questões muito claras na mesa para que você reflita e entenda como colocar essas questões para transformar a sua vida, tá? Mas transformar de verdade. Nesse primeiro podcast eu vou me apresentar, vou contar um pouco da minha história para você entender por que eu me especializei em medo, ansiedade e comportamento de defesa. Por que para mim fez sentido eu entrar por essa jornada, eu trilhar essa jornada, e por que me propus a ajudar outras pessoas a conseguirem encontrar seu caminho de saída dessa armadilha que são os medos e a ansiedade. Como eu falei, eu sou a Rô Kassamatsu, hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 36 anos, sou casada, mãe de 4 meninos, de 22, 21, 15 e 1 ano e 9 meses. A casa aqui é repleta de homem. Sou empresária, tenho uma produtora na área de eventos, mas 2020 me forçou a eu olhar com carinho e dar muito mais atenção para o meu lado terapeuta. Me formei como terapeuta em 2015, foi quando eu comecei a trilhar essa jornada de autodesenvolvimento, e porque eu percebi que eu não estava fazendo as coisas que eu gostaria de estar fazendo e muito menos estava tendo os resultados que eu gostaria de ter. Mas a minha história começa muito antes disso, minha história começa em 1998, que foi quando eu engravidei do meu primeiro filho, e na época eu tinha só 13 anos de idade. Pois é. Nessa época, imagina o medo que eu senti de encarar a vida e me deparar com uma decisão absurdamente importante. O que eu ia fazer com essa gravidez? Pois é, porque na época me foi oferecida uma série de alternativas e eu precisei decidir. E a minha essência falou mais alto. E, contra a vontade de muita gente, eu não tive meu bebê. Que hoje é um rapaz que eu ainda não acredito que eu tenho um filho de 22 anos de idade e que me enche de orgulho. A questão é, esse relacionamento do qual surgiu o Otávio, meu primeiro filho, ele acabou se tornando um relacionamento abusivo, tóxico, agressivo. E nesse relacionamento eu me mantive ainda por mais 8 anos. Desse relacionamento vieram mais 3 meninos. E eu só consegui me separar depois que eu voltei do Japão, que eu fui morar lá por 4 anos. Trabalhei e me tornei líder de produção na Sony. E quando eu voltei, que eu consegui me separar. Só que não foi uma decisão fácil, muito pelo contrário. Minha família inteira foi contra essa decisão, porque eles achavam que era melhor eu estar casada do que ficar solteira, mãe de 3 filhos. E aí vieram várias crenças, né? Várias opiniões e vários conselhos das pessoas ao meu redor falando assim, pô, não separa. É melhor você estar casado do que você ser mãe solteira. Ninguém vai querer ficar com você. Os homens que se aproximarem de você só vão querer ficar perto de você porque você é bonita e vão querer te usar só, mas eles nunca vão te levar a sério. Então, vieram também as opiniões do tipo, você não vai conseguir ser ninguém na vida, você não vai conseguir ter sucesso profissional, porque você tem 3 filhos, né? Então, se contente em ter um emprego, se contente em conseguir pagar suas contas e dê-se por contente por ter esse resultado. Não acredite que você vai conseguir muito mais, porque você não vai.
Além de todos os traumas que eu ainda carregava do relacionamento que eu tinha acabado de terminar. Esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu tive que decidir me manter em pé, apesar de não ter apoio, apesar de não ter suporte, e apesar de não ter ninguém falando o que eu deveria fazer, quais eram os caminhos que eu devia seguir, quais eram as escolhas que eu tinha. Ninguém podia me falar nada disso. Decidi empreender. Mesmo com os 3 meninos, decidi abrir mão de salários fixos, com altos rendimentos, porque eu não me contentava em ter hora para entrar, mas não ter hora para sair, e ter um teto de ganho. Para mim não fazia sentido. Falei, já que é para eu não ter hora para trabalhar, é melhor eu trabalhar numa coisa que eu consiga ter a mesma indefinição, né, de ganho que eu tenho com relação à indefinição de horas trabalhadas. E decidi empreender. Foi mais uma decisão que não foi apoiada pela família. Agora, eu vou te explicar por que eu estou contando isso tudo, tá? Eu ainda não terminei, mas só para você entender. Todo mundo, absolutamente todo mundo passa por momentos na vida onde você tem que escolher entre você ser atropelado pelo medo, pela insegurança e pelas frustrações, pelo sentimento de fracasso, pela falta de clareza de como você seguir em frente. Só que são nesses momentos que você escolhe entre ficar deitado no chão, em posição fetal, e se colocar num lugar de vítima, ou você levanta com os joelhos sangrando, sem força no corpo, mas você decide fazer alguma coisa para sair daquele lugar, para sair de onde você está. E esses dois foram pontos muito marcantes na minha vida, porque foram momentos que eu tenho certeza que se eu não tivesse tido força, teriam marcado ali, teriam sido pontos onde todo o restante da minha vida teria sido diferente. Por eu decidir empreender, eu acabei caindo no mercado imobiliário, foi onde eu conheci meu atual marido, o Sérgio. Nos conhecemos no primeiro dia do meu trabalho, de lá veio uma parceria, essa parceria virou uma amizade, e essa amizade virou um relacionamento. Não foi um relacionamento fácil, muito pelo contrário, no começo eu desacreditava. Eu já tinha passado por aquela fase onde eu odiava os homens, onde nenhum homem prestava. Todas as falas, todas as promessas eram promessas vazias, né? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, com certeza já pensou algo do tipo, né? Seja de homem ou seja de mulher, não importa. Mas eu tenho certeza que você já passou por um momento desse tipo, ou está passando por um momento desse tipo. Só que chegou um momento que eu lembrei de uma frase que eu tinha dito para o meu ex-marido. Inclusive, essa frase foi motivo de uma das agressões que eu sofri. Que eu virei para ele e falei: se você não se entrega 100% para um relacionamento, você nunca vai ser 100% amado. Porque você não se entrega 100%. A outra pessoa não tem como te amar 100% se você não se entrega, se você sempre mantém uma barreira ali entre você e ela. Eu lembrando disso, eu fiquei pensando, falei, cara, se eu não me jogar, eu nunca vou saber. Se eu não apostar, eu nunca vou saber. E eu sou muito feliz de ter apostado. Sou muito feliz. Já fazem 12 anos que isso aconteceu. Dessa aposta, né? Veio o Calic, que hoje tem 1 ano e 9 meses. E foi a gestação que eu mais pude aproveitar, porque foi uma gestação totalmente consciente, foi uma escolha totalmente consciente. Não foi um filho do acaso, não veio sem querer, né? A gente pôde fazer um planejamento. Quando a gente fez o teste e eu descobri que estava grávida, foi uma coisa, assim, foi uma felicidade que emocionou a família inteira, movimentou toda a minha empresa na época. Isso tudo me fez chegar num ponto onde eu olhava para trás e eu falava assim, cara, eu consegui ter tudo que as pessoas falaram para mim que eu não conseguiria ter. Eu consegui alcançar os resultados
que as pessoas falaram para mim que eu não conseguiria. Primeiro porque eu fui mãe com 14 anos de idade. Depois porque eu me divorciei com 3 filhos nas costas. Depois porque eu estava empreendendo e eu estava deixando contas a pagar, porque eu estava com o nome sujo na praça. Né? Todas as crenças, né? E o melhor de todos, né? Minha mãe falava que as mulheres da minha família eram amaldiçoadas. Ou elas eram felizes no amor, ou felizes no trabalho. E que a maioria só era feliz no trabalho porque alguma coisa impedia que a gente fosse feliz no amor. E realmente, né? Minha mãe se separou depois e nunca mais conseguiu, nunca mais se permitiu ter um relacionamento. Minhas irmãs ou têm relacionamentos que não são tão saudáveis ou não têm relacionamentos. E dentro de mim ficou uma coisa que eu precisava provar para mim mesma que eu conseguia ter tudo aquilo que eu queria. E eu olhei para trás e eu percebi que eu estava realmente conseguindo isso já em 2018. Eu percebi que eu já eu consegui alcançar tudo que eu sempre quis. A questão é, nessa época a gente já estava vivendo estava no auge da produtora de eventos e muitas pessoas vinham conversar comigo e com o Sérgio enquanto a gente estava na organização do evento, enquanto a gente estava trabalhando, né, com a coordenação do evento ele acontecendo. E muitas pessoas ficavam emocionadas, elas ficavam tocadas pela minha história, principalmente por conta de eu ter vivido um relacionamento abusivo e violento e ter reconstruído toda a minha vida amorosa, coisa que muitas pessoas acabam não conseguindo fazer porque elas se prendem às crenças, né, se prendem aos traumas que esse relacionamento acaba causando. E eu sei disso porque por muitos anos eu sequer conseguia escutar a voz do meu ex-marido. A questão é, cada vez que eu falava algo desse tipo, que eu contava a minha história, que eu compartilhava as experiências que eu tinha vivido, a pessoa virava para mim e ela falava assim que eu tive sorte. Ou então ela falava assim, nossa, que bom que você foi uma das poucas que conseguiu encontrar alguém que assumisse os seus filhos. Que bom que você encontrou um homem para te honrar. Ou então falavam coisas, você teve sorte no trabalho, você teve sorte com o empreendedorismo. Só que eu percebi que atrás dessa fala, a questão não era... Me incomodava as pessoas acreditarem que o fator sorte existe. Me incomodava muito, me incomoda muito ainda. Porque não existe essa questão da sorte. Porque se eu não tivesse apostado em todas as decisões que eu tomei até hoje na minha vida, isso não teria sido possível. Da mesma forma, é uma questão de disposição de todos os que estão envolvidos. Dos meus filhos de terem aceitado e terem compreendido o porquê que eu era tão ausente quando eles eram pequenos. Do meu marido de entender, né, até às vezes algumas barreiras que eu criei no começo do relacionamento, porque ele sabia da minha história, ele sabia do meu passado. E até hoje, a gente como família, a gente entender quais são os desafios que cada um enfrenta, né? Porque tem as suas percepções, porque a gente tem cada uma visão de mundo, enfim. Mas é uma coisa que requer disposição, não é uma coisa que simplesmente caiu do céu no meu colo e se perpetuou sem que eu tivesse tido nenhum esforço, nenhuma dedicação. Quando a pessoa acredita que ela é vítima da sorte, ela se exime de qualquer responsabilidade com relação a fazer aquilo se tornar real. E isso é o que mais me incomodava. Ao mesmo tempo, eu comecei a perceber a quantidade de pessoas que deixam de viver alguma coisa que elas querem muito viver por medo. Outras tantas sentem tanto medo, sentem tanta insegurança com relação às coisas que elas podem fazer, ou que elas querem fazer, mas elas duvidam que podem, que acabam desenvolvendo transtornos de ansiedade. Cara, para mim isso não faz sentido. Não faz sentido ver uma mulher com todo o potencial de ser feliz no amor, de construir uma família linda, ela abrir mão porque ela não se sente segura de se entregar, de entregar
o coração dela para uma outra pessoa. Da mesma forma de ver pessoas, homens e mulheres, abrindo mão de ter uma carreira profissional de sucesso, de empreender, ou tentar fazer qualquer coisa diferente, porque eles ficam presos ao medo de não dar certo. Cara, foram tantas situações que eu vi a pessoa simplesmente se anulando e se justificando. Por que ela não fazia mais? Por que ela não buscava mais? E basicamente, atrás de toda aquela explicação, atrás de todo aquele discurso, eu só escutava blá, 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 tenho medo. Foi por isso que eu decidi me especializar no medo. Foi por isso que eu decidi me aprofundar. Além de já ter estudado, ter me formado em teologia, ter sempre estudado filosofia, ter sempre estudado o porquê que as pessoas agem de determinadas formas, o comportamento humano. Para mim, fazia muito mais sentido entender por que as pessoas sentem tanto medo hoje e por que o medo é tão forte ao ponto de anular a vida de uma pessoa. Porque, desculpa, não importa o discurso que a pessoa tenha, a pessoa falar para mim que ela não vive, ela opta por não seguir um determinado caminho porque ela tem medo, ela não está tomando a decisão de não viver. Ela está tomando a decisão de não sentir medo. Mas eu tenho certeza que, chegando no leito de morte, essa pessoa ela vai se arrepender profundamente, mas profundamente, de ter sentido medo e de ter tomado a decisão de não viver por causa do medo. Eu tenho absoluta certeza disso. Esse arrependimento, ele toma conta da pessoa que ela abre mão da vida por causa do medo. E a ansiedade, ela é uma manifestação física. Eu falo isso em todos os cursos, em todos os vídeos que eu falo a respeito do que é a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma manifestação física da saúde dos seus pensamentos. E eu vou falar sobre isso no próximo episódio do Sem Medo Cast. Mas, para mim fez sentido, da mesma forma que eu consegui conquistar a vida que eu sempre quis. Hoje os meus objetivos, os meus sonhos são totalmente outros. Estão muito além do que tudo que eu já conquistei. Mas se eu conquistei tudo que eu sempre quis, cheguei até aqui, e daqui eu estou indo para outro patamar, outras pessoas também conseguem, porque eu não tenho habilidades mentais, eu não tenho conhecimento acadêmico mais do que outras pessoas. Muito pelo contrário, tem pessoas que têm às vezes conhecimento acadêmico muito maior que o meu, e essas pessoas acabam ficando ali dentro de um quadradinho, né, encaixadas dentro daquela verdade, sendo que aquela verdade de perto é a que a pessoa queria viver. Então, a Hoka Samatsu é essa pessoa. Eu sou terapeuta multidisciplinar. Me formei como analista comportamental, analista corporal, sou psicanalista. Me especializei em medo, ansiedade e comportamento de defesa. Mas o que eu quero fazer, o que eu estou aqui para fazer, é fazer você enxergar que não há medo, que não há ansiedade, nem comportamento de defesa, que tem a força suficiente para impedir você de alcançar os teus objetivos, de impedir você de alcançar os teus sonhos. E se hoje você tem algum medo, se você tem ansiedade e isso está te impedindo de alcançar aquilo que você mais quer, ou já te impediu de fazer uma escolha porque você preferiu evitar o medo, preferiu evitar a ansiedade, e você está cansado de estar à mercê disso, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te estender a mão. Estou aqui para te falar o que você precisa saber para você dominar os teus pensamentos, para você dominar esse medo, para você controlar essa ansiedade, para você não assumir comportamentos de defesa que vão fazer com que você, daqui a 20 anos, se arrependa de você ter aberto mão da sua vida. Não é um caminho fácil. Minha vida não foi fácil até agora.
Mas quando você olha para trás e você consegue enxergar uma vida de realizações, não importa as dificuldades que você viveu, não importa o que você conseguiu alcançar, não importa o que você aprendeu no processo. E é sobre isso que a gente vai falar no Sem Medo Cast. Então, esse é um episódio de apresentação. Eu espero que você tenha pelo menos a coragem de olhar para dentro e tenha a compaixão de se permitir tentar, continuar tentando, até você chegar aonde você realmente quer. Porque se eu conseguir, se eu, com todos os meus defeitos, com todas as minhas inabilidades, conseguir, você também consegue. Então, espero você no próximo episódio do Sem Medo Cast. Aqui é a Roca Samatsu. Estou finalizando o primeiro episódio número 1 do Sem Medo Cast. E eu estou muito feliz que você está aqui. Te vejo no próximo episódio. Beijo da Roca.